pessoal, agora gravando rapidão, porque minha memória ali do celular já está indo, né, embora. Eu tenho 15 minutos para falar de tudo isso aqui. Vou falar super rápido, mas é só uma passagem para associar as ideias, certo? Isso aqui é o quê? É uma revisão do terceiro trimestre para a prova paulista. Tá faltando uma síndrome gráfica, eu sei. Mas vamos até aqui. Depois eu ponho um videozinho à parte, tá? Gente, eu vou fazer aqui uma contextualização de tudo do que a gente viu. Por quê? Porque às vezes a gente passa o conteúdo e vocês não veem sentido em nada. Aqui eu fiz de uma forma bem informal um resumo, tá? Quer saber um pouquinho mais detalhado? Pega algumas aulinhas, pega material do caderno, corre atrás de mim, tudo isso, tá? Então vai lá. Falamos primeiro de classificação, depois passamos de classificação para evolução. E agora a gente está falando sobre biodiversidade. Como você pode entender isso? Por que essa sequência? Pensa assim, ó. Primeiro, eu tenho que entender como os seres vivos são. Tem que organizar, tem que dar um nome para eles, tá? Depois que eu entendi como eles são, eu tenho que saber de onde eles surgiram, porque nada surge do nada. Tá? Eu dei um nome, classifiquei, falei que aquilo existe. Tá, ele existe, mas aonde ele surgiu? Como ele surgiu? Tá? E evolução. E aí eu sei que ele existe e eu sei como ele surgiu, agora eu vou entender então como ele vive. Percebeu a sequência? Só isso, tá? Vamos lá. Como são? Classificação. Lembra? Nomes. Vou organizar, vou entender, vou dar nome. Se você não lembra, você não sabe, perdeu? Tem aqui na descrição um link com a parte de sistemática. Olha lá, aulinha rápida, se não me engano, 5 minutos. Tá? Então, gente, classificação. Classificação é quando eu vou caracterizar aquele ser de alguma forma. Tá? Dentro dessa classificação, nós temos a sistemática, conceito de sistemática. A área da biologia, professora de biologia, que organiza, compreende e nomeia. Eu vou organizar a galera aqui, sextos, oitavos sextos, nonos e primeiros, tudo bagunçado, vou organizar, vou entender o que cada um está estudando e vou nomear eles. Sexto, nono, primeiro. Tá? Organizei, compreendi, nomeei. Dentro da sistemática, tenho duas formas. Tá? Uma mais antiga, taxonomia, onde eu vou comparar o visual. Às vezes saem umas palavras esquisitas, eu sei. Aquilo é um prato, aquilo é uma xícara. Percebeu? Foi no visual. Tá? E eu tenho classificação de filogenia, onde eu vou usar já recursos mais atuais, como estudo de DNA, RNA, proteínas. Eu não vi RNA e proteínas. Calma, uma hora você vê. Tá? Ou vai lá, pega lá no YouTube algum videozinho, tá lá. Tá? Aqui todo o conceito que eu tenho de genética, biologia molecular. Tranquilo? Muito característico de cada indivíduo. Tá? Por exemplo, DNA, vai lá, sempre clássico. Chimpanzé, 98% do DNA do chimpanzé é parecido com o nosso. Percebe que parece essa relação ali? Parece que veio do mesmo ponto, só mudou alguma coisinha ou outra? Isso. Lembrando, seres humanos, tá? Não veio do macaco, a gente veio do mesmo ancestral. Certo? Isso aqui permite que eu relacione, então, como eu fiz agora, mesmo ancestral. E eu crio o que a gente chama de árvore filogenética, aquela representação gráfica que mostra as interações, relações, surgimentos, tudo isso, tá? Uma vez que eu dei nome e expliquei, você vai me perguntar, legal, aquilo ali é um Pikachu, mas de onde ele veio? Como ele surgiu? Aí a gente vem aqui, evolução. Palavras, classificação, organização, evolução, mudança, biodiversidade, variedade. Certo, gente? Tenta sempre associar com isso que você vai entender o contexto do conteúdo. Evolução. A evolução vai dizer para mim que as coisas surgiram em algum momento, tá? E que elas formaram todas as espécies. Como? Quando eu pergunto isso, vem aquela ideia, como? Tá? Então, tiveram dois momentos. Tive um momento que falava assim, não, as coisas, os seres surgiram e a partir dali é o que é até hoje. O que surgiu ficou com aquele aspecto, não mesmo, né? Aquele aspecto e decorreu ao longo dos anos, ao longo das eras, certo? Quando não muda, eu vou dizer o quê? Que eles surgiram, mas nunca mudam, certo? Uma forma bem simples, casual. Nesse momento, eu posso dizer que eles surgiram e nunca mudaram de duas formas. Primeiro,
Voltando, correu um imprevisto aqui, tá? Então, evolução. Momento no qual as coisas surgem e não mudam. Como isso é explicado? Com duas ideias. Criacionismo e fixismo. Criacionismo. Deus criou. Deus não é o criador? Deus criou. Criacionismo. Deus criou. Deus criou todas as coisas e elas são o que são até hoje. Por isso que eu utilizo o mito da criação. Criação divina, certo? Aí tinha uma galera que falava assim, não quero pôr Deus na história. Eu acredito que elas surgiram e são o que são até hoje. Elas não mudaram, só que não foi por uma questão divina, certo? Elas são fixas, elas surgiram, são fixas de forma como são até hoje. Nunca mudaram. Então eu chamo de fixismo, fixismo, criacionismo, criação. Tranquilo, certo? Eu sei, eu tô falando rápido mesmo, para depois você não ficar falando que esse vídeo tá longo. Depois disso, algumas pessoas falavam assim, não, mas eu não acho. Se eu olhar uma espécie e outra, parece que elas têm uma relação. Será que essa aqui não veio da mesma base que essa aqui, em algum momento mudou? Começaram a ter essas ideias. E aí eu tenho o quê? As teorias das quais as espécies mudaram ao longo do tempo. Evolução. Conceito lá, qual que é a palavra-chave? Tem, mudança, certo? Então, elas surgiram, mas elas foram mudando. Aí tem dois caras, Lamarck e Darwin. Eu não aguento. Lamarck e Darwin. Eu sei, e mesmo assim tá errando, então presta atenção. É pra enjoar. Vai. Lamarck. Lamarck era um cara que falava assim, não, eles mudaram. Aí alguém falou assim, Lamarck, já que você então é o bonzão, me explica como é que elas mudaram. Aí o Lamarck, tá. Olhou, passou anos estudando. E aí ele falou assim, já sei. Uma espécie muda de tanto ela usar aquela estrutura, aquele órgão, membro, ou de não usar. Certo? Então, pensa lá, clássico. Já sei, você já sabe. Esse mesmo, girafa. Girafa pescoço curto. As girafas tinham pescoço curto. Só que aí, elas chegando numa época, tinha muita gente comendo a comida baixa. Aí elas falaram, nossa, não dá, né? Tem que pegar as árvores mais altas. Elas foram esticando. De tanto elas esticarem ao longo do tempo o pescoção, ó, cresceu. Certo? Lei do uso e desuso. Certo? Só que o Lamarck também falava uma coisa. Cresceu. Então tá, essa característica vai passar para o descendente. Por isso que associam muito a questão da transmissão das características adquiridas. Certo? Lembra? Outro cara que falava de transmissão, hereditariedade, Mendel. Por isso que existem questões que falam qual foi a contribuição, qual a relação do Mendel com a evolução. Essa visão de característica, transmissão de características, de transmissão de características. Certo? Mas aqui o Lamarck falava da transmissão dessas características adquiridas ao longo do uso ou desuso. Fechou? Aí teve um outro cara que falou assim, não, até acho que muda, mas eu não acho que de tanto usar acontece isso. Aí o Darwin veio com uma ideia. Ele falou assim, ó, não, no início não era só girafa de pescoço curto que cresceu. Eram duas girafas, uma de pescoço curto e uma de pescoço longo. Tinha duas. Certo? Pescoço curto e pescoço longo. Aí o que acontece? A de pescoço curto não alcançava e a de pescoço longo alcançava. Quem que ali conseguiu comer? A de pescoço longo. A de pescoço curto não comeu hoje, não comeu amanhã, não comeu um mês. Morreu de fome. Você percebeu que ela não mudou? Ela continua sendo o que era, tanto que ela morreu? É isso que o Darwin falava. Então, eu tinha duas, não uma que mudou, tinha duas. Dessas duas, uma era o quê? Melhor adaptada, porque ela conseguia alcançar. Ela tinha um favorecimento. Gente, não, nunca. Tira o forte da cabeça. Ah, é mais forte. Não, não é mais forte. Não. Imagina assim, eu tenho aqui alguém parrudo, fortão, né? Tancão. E eu... Exato. Essa sala começa a pegar fogo. Ali a janela, aquela é de basculante, vazado e tal. Quem vai conseguir passar por lá? Eu, espero. Né? Grandão passa? Não.
Percebe? Então, forte nem sempre é melhor. Mais adaptado. Nós usamos a palavra adaptado, favorecido, certo? Lembrando, espécie, né? São aqueles indivíduos que, ao se reproduzirem, geram descendentes fortes, tá? Então, eu tenho essas espécies que são adaptadas ou não. Só puxei isso, não sei porquê, na minha cabeça, mas entrou, tá? Então, Darwin falava isso. O mais adaptado é o que vai ser o quê? Escolhido pelo ambiente. Concorda que o fato de ter árvore alta permitiu que a natureza escolhesse, selecionasse a girafa de pescoço longo e excluísse a outra? Percebe que foi a natureza que selecionou? Natureza, você já pensa algo natural, né? Então Darwin deu o seguinte nome: a natureza escolheu, natural selecionou, seleção natural, tá? Só um contexto também. Darwin viajou o mundo inteiro por anos e anos e anos, e ele escreveu um livro que foi onde ele relatou toda a ideia dele, certo? Chama Origem das Espécies. Tranquilo? Fechou? Só para lembrar. Seleção natural, então, é esse processo, né, onde é feita a seleção do indivíduo mais adaptado, e ela pode ocorrer de 3 formas: direcional, estabilizadora e disruptiva. Não lembra? Descrição, tem lá, videozinho também, explicando isso na correção da prova. Certo? Fechou? Só lembrando, aqui, além de explicar de onde aqueles indivíduos surgiram, eu vou provar. Tem que ter provas de como isso aconteceu, de como a evolução aconteceu. E aí nós vemos o quê? Evidências. Quem assiste CSI manja, né? Evidência, prova. Tem que ter provas da evolução. E aí a gente tem fóssil, órgãos vestigiais, estruturas anatômicas lá, homologia, analogia. Temos outras, mas não vai entrar agora porque elas não estavam no contexto da aula, certo? Fechou? Tranquilo. O que é aquilo lá? Deu nome. Nossa, o que é aquilo ali? É um Pikachu, certo? Então tá. Mas de onde ele veio? Como ele surgiu? Prova pra mim como é que ele surgiu. Então ele surgiu, então ele existe, tá? Sei que é um Pikachu, então eu sei como ele surgiu. Como é que ele vive? Certo? Só isso. Aí quando a gente fala como ele vive, nós entramos na questão da biodiversidade, porque eu vou falar de uma relação com o meio, tá? Biodiversidade, pelo amor de Deus. Vida. Outro dia eu perguntei o que era bio na sala, falaram pra mim 2. Não é bi. É bio. Diversidade. Né? Variação, vários, diversos, biodiversidade. Então tem o quê? Variação de espécies, variação de vida. Várias espécies, vamos colocar dessa forma. É isso. Não, lembrando, muitas vezes eu uso palavras, métodos informais para você não se perder. Porque se a gente fica usando muita linguagem técnica, é o correto? Mas você vai entender? Muitas vezes não. Então, eu quero que você entenda o processo. Decorar, eu sei que você vai decorar em algum momento, mas eu quero que você entenda o processo. Então, tem biodiversidade aqui, várias espécies. Só puxando. Biodiversidade, eu posso dizer de 3 maneiras. Como ela funciona, o que ela é, não. Os tipos de 3 maneiras. Nossa, hoje eu tô. Vamos lá. Tem biodiversidade de espécie: cachorro, gato, coelho. Visualmente, você já diferenciou um do outro. Então, eu tenho biodiversidade entre as espécies. Biodiversidade genética. Eu tenho aqui um aluno de cabelo ruivo, cabelo escuro, cabelo loiro e um albino. É tudo ser humano? Só que está variando dentro da própria espécie? Essa variação não vem de um conceito genético? Então, biodiversidade genética. Aí eu tenho ecossistema. Pensa aí, seu aquário. Do seu aquário, o que eu tenho que é vivo? O peixe, o camarão, a alga, quando é de plástico, né? A alga, viva, normal. O que tem no seu aquário que não é vida? Não é vida. Vidro. Eu sei que não é vidro. Mas eu falo errado só por uma gracinha. Tá? O vidro. Não só isso. Eu tenho as pedrinhas, eu tenho a água, eu tenho o oxigênio que você está soltando lá. Percebe? Tem alguns elementos onde o animal, o ser vivo vive. Tá? Então, se eu aumentar o pH da água ou mudar a oxigenação, vai interferir na vida desse ser vivo? Vai.
Esse ser vivo, dependendo da situação, ele está soltando, ele está com algum problema, está soltando muita toxina na água, está contaminando ali também? Tá, percebe que tem uma relação do que é vivo com o que não é vivo? Um interfere no outro? É o ecossistema. Ah, então meu aquário perdi o que eu ia falar. Voltei. Vida. Bio não é vida? Então, eu tenho o que é vivo. Biótico, que é vida. Quando eu falo biótico é vida, quando eu falo abiótico, então é algo vivo? Não, esse A, tá? Essa partículazinha aí, ela está fazendo o quê? Dizendo que não. Então, biótico é o que tem vida, abiótico é o que não tem vida, no seu aquário. Biótico, peixe, alga, lagosta, tal. Abiótico, a pedra, a água, o ar, certo? Só isso. Voltando aqui, ó, biodiversidade, então, de ecossistemas. Vai lá, seu aquário é igual ao deserto? O deserto, seu deserto não, deserto é igual a floresta? Que é igual ao oceano? Percebe que são locais onde está tendo interação entre seres vivos e ambiente com características diferentes? Então, também tem biodiversidade entre os ecossistemas, certo? Então, biodiversidade, posso falar de espécies, genética ou ecossistemas. Meio, acabamos de falar. Interação, então tem interação do meio com as espécies. O ser humano está tendo uma boa interação com os meios? Todas, né? A gente está destruindo tudo, legal. Não. Então, o ser humano, os impactos da ação do homem no ambiente tem sido negativa. Vide, né? Aquecimento global, o que está acontecendo atualmente de desastres naturais no planeta, tudo isso. Tá? Então, nós não temos uma interação boa. Como o ser humano pode detonar com o planeta? Assim, lixo não precisa nem falar, né, gente? Quanto mais você consome, mais lixo você produz. Aquecimento global, emissão de gases, está aumentando, está potencializando o efeito estufa no planeta, então está aumentando a temperatura. Desmatamento, além de a gente devastar aquele ecossistema, quebrar o equilíbrio que tinha ali entre as espécies, a gente também está causando alterações no clima. Tá? Reservas naturais, tudo aquilo que a natureza proporciona para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, em manufatura, tudo isso, certo? Ferro, ouro, tudo isso é estruturado. A água, o petróleo, só que são recursos, as árvores, recursos que você usa para fazer móvel, né? Todas essas coisas você utiliza madeira. Então a gente diz o seguinte: esses recursos naturais, muitas vezes, eles são finitos, eles têm um fim. Vou lá, água uma hora, né? Petróleo uma hora, né? Tá? Fechou? E aí, só para encerrar, recursos naturais. Unidade de conservação. Pensa assim, tô detonando o ambiente, sobrou um terreninho ali com uma área legal que eu consigo ainda salvar. Eu vou delimitar aquilo. Eu delimito com uma cerca? Não vou delimitar a área muito grande com cerca. Mas assim, eu posso dizer que aquela área geográfica... Tive um problema. Terceira vez que essa tranqueira desliga. Mas vamos lá. Para encerrar, então. Aí você fala assim, nossa, sobrou um pedacinho. Então vamos pegar aquele pedacinho ali ainda, né? Vou delimitar ele? Provavelmente não. Mas é uma área ali, uma área geográfica, né? Mata, que tá lá ainda. Vamos usar a mata como exemplo. Que eu vou proteger ela por lei. E aquela área ali, vamos supor, protegida por lei, ela vai ter uma função agora de preservação, né? Eu quero preservar aquilo ali, eu vou conservar aquilo ali. Porque tá acabando, tem que ter aquilo ali. Eu tenho ou preservar uma espécie, ou preservar a área, preservar a bacia geográfica da região, uma coisa assim. E aí eu faço o seguinte, então, peguei aquele pedacinhos eu vou dizer, né, unidade, peguei uma unidade e vou dar para ela um caráter de importância ambiental, é um título, tá? Então eu tenho uma unidade agora de importância ambiental, algo que eu estou conservando, então eu tenho uma unidade de conservação, então, quando eu tenho uma região que eu quero dar uma visão, uma característica, tá? Quero dar uma importância ambiental para ela, vou dizer que eu vou pegar aquela região e dar uma importância de conservação. Então vira uma unidade de conservação. E essa unidade de conservação tem dois tipos. Vou explicar de uma forma bem
aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Vamos lá. Tem aqui, esse banquinho, último do planeta. Eu vou transformar ele em uma unidade de conservação. Observar. Aí tem a seguinte situação. Ele tá ali. Vou permitir até que as pessoas passem por aqui. Olhei. Posso pegar, tocar? Não. Não. Peguei. Tá aqui, peguei. Tá aqui. Estou olhando. Passei. Olhei. Ah, legal. Passei. Fui embora. Ela está numa conservação total? Está no conceito de uma conservação total? Eu pude manipular? Não. Então eu estou conservando totalmente ela. Tá? Essa conservação total, pensa na palavra leite integral e leite desnatado. O leite desnatado é um integral? Não. O que ele não tem? Nada. Não. Desnatado não tem gordura. Certo? Leite desnatado tem gordura. Leite integral tem gordura. Então ele está total? Tá. Então pode ser com integral no total? Sim. Então se eu estou falando assim, esse banquinho é uma unidade de conservação total, eu não posso mexer nele. Posso olhar, eu não posso mexer. Posso dizer também que isso é uma conservação total, conservação integral? Posso. Então eu tenho aqui uma unidade de conservação integral. Mas eu tenho uma outra situação. É uma unidade de conservação esse banquinho. Nossa, mas eu estou cansada. Posso sentar? Pode. Só com cuidado, trate com carinho, certo? Então vou sentar, vou descansar um tempinho, tô aqui sem, perturbar a existência dele, tá? Acabei, levantei, saí. Você percebe que eu usei ele com cuidado? Ele, ao mesmo tempo que ele me deu uma sustentação para descanso, não sustentação de eu sentar, ele me deu, os meios para eu descansar. Eu também mantive a sustentação dele, porque eu não o danifiquei, eu mantive a sua vida. Percebeu? Um sustenta o outro, uma questão de sustentação, sustentável, certo? Então, nesse caso, essa unidade de conservação, ela fez o quê? Uma sustentação. A relação nossa foi sustentável. Então, uma unidade de conservação sustentável. Percebeu a diferença? Por que eu não posso chegar a fazer aqui? Sentei, fui pra frente, fui pra trás, quebrei ele. Não posso. Tá? Posso interagir, mas de uma forma consciente. Sempre por lei. Isso aqui é sempre por lei. Tá? É tudo em lei. Um exemplo disso, uma área onde eu digo que a pessoa pode o quê? Olha, você pode ir lá plantar, aquela plantação vai te dar um sustento, vai dar um sustento para essa comunidade e pronto. Nada muito agressivo. Então eu mantenho o ambiente, mas ele também me sustenta. Percebeu? Viu a diferença? Tranquilo? Tirar isso aqui daqui. Certo? E agora que eu vi que eu esqueci de colocar o microfone, não vai fechar assim agora que eu não vou gravar mais. Tá bom? Gente, é isso então. Resuminho, tranquilinho, certo? Falei como são as coisas, como são os seres vivos, tá? Esses seres vivos são assim, ótimo. Mas por que eles são assim? De onde eles vieram? Como eles se tornaram isso? Então eles são isso? Legal. Então eu sei que aqueles seres vivos são tais coisas, eles surgiram assim, e como eles vivem? Tranquilo, fechado. Conceito super rápido, tem muita coisa por trás disso, você sabe, pega lá, tá? Dá uma revisada, mas a ideia de sequência, a ideia principal, superficial é essa. Se você entendeu isso aqui, você já tem pelo menos 50% da sua prova, ó, ali, ponta do lápis, na ponta do dedo, né? Que clica, certo? Fechou? Gente, precisou? Me procura, manda mensagem, revisa o conteúdo, pega o caderno, tá cheio de folha que eu entreguei impressa para vocês lerem, dá uma lidinha, entende o conceito, dá uma lidinha, como é uma linguagem mais técnica. Aqui vou evitar falar em conceitos muito técnicos, de uma forma muito formal, porque, como eu sempre digo, o que importa para mim é você entender, não você ficar decorando. Precisa de decorar o conceito? Precisa, mas eu quero mais que você entenda. Se você entende, você consegue destrinchar qualquer frase. Certo? Fechou? Bonitinho? Jocas pra vocês. Até mais.